Mais uma vez, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Quero convidar o Maurício André da Silva para assumir a mediação da próxima mesa. Maurício é educador e responsável pela seção técnica de educação e expografia do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Doutorando e mestre em arqueologia pela mesma instituição e historiador pela FEFELESTE USP. Atualmente é coordenador do Comitê para a Educação e Ação Cultural do ICOM no Brasil, o SECA-BR, em uma gestão compartilhada. Tem se engajado com coletivos no Brasil e na América Latina, que abordam e discutem sexualidade e gênero no âmbito da arqueologia. Maurício, obrigado. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. É com grande prazer que eu componho essa mesa no papel de mediador. Antes de chamar os convidados, eu gostaria de agradecer ao Museu da Diversidade Sexual pelo convite, ao Instituto Odeon, ao SESC e a todo mundo que organizou esse evento tão importante para a nossa comunidade e esse espaço da escuta, que é um movimento também super importante para as instituições museológicas e para as instituições culturais em geral. Antes de chamar o primeiro convidado, eu gostaria de explicar a dinâmica da mesa. Temos 5 convidados, então, por questão de segurança em relação ao Covid, eu vou chamar primeiro 2 convidados e depois 3 para compor a mesa, tá bom? Cada convidado terá em torno de 10 minutos para sua fala. A gente pede para todo mundo seguir o tempo, e o público que está participando presencialmente e também de forma remota, que encaminhe as suas perguntas, dúvidas, para que a gente possa fomentar o debate nessa tarde de hoje. Bom, dando sequência, a mesa que se chama Memória, Patrimônio LGBTQIA+, e Interseccionalidades, gostaria de chamar o Leonardo Arouca, que é historiador, formado pela Universidade de São Paulo e pós-graduando em museologia pela PUC-SP, atuou como documentalista e pesquisador no Museu da Diversidade Sexual. É membro fundador da Rede Latino-Americana de Acervos, Museus, Arquivos e Investigadores LGBTQIA+, e membro do Acervo Bajubá, em São Paulo. Por favor, Leonardo. E também gostaria de chamar para compor a mesa o Elcio Belcler, que é jornalista baiano, bissexual, idealizador e cofundador e coordenador geral do coletivo e da Casa Arochianos, é militante em direitos humanos, em HIV, AIDS, direito à moradia e patrimônio histórico LGBTQIAPD+. Por favor, Elcio. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer a organização do evento, que parece que está sendo muito boa. Fico muito feliz também de terem me convidado para falar sobre essa temática, que é muito importante para mim, que é, de certa forma, uma das temáticas a qual eu mais me engajo nos dias de hoje, né? Eu acredito que os temas da memória e do patrimônio, eles são fundamentais de serem pautados dentro da comunidade da população LGBTQIA+, porque eu acredito que a partir do resgate desse patrimônio, que também essa comunidade, essa população pode conseguir reafirmar, né, e afirmar, se reafirmar historicamente na sociedade como um todo, né. Eu acho que nós, enquanto sujeitos LGBTs, né, dentro de uma narrativa hegemônica, a gente é sempre colocado, de certa forma, como sujeitos do presente, né? E eu acho que o resgate desse patrimônio, sobretudo esse patrimônio que são testemunhos do passado, é uma forma e são insumos de contrapor essa narrativa, né? Para a gente conseguir se afirmar dentro da história. Bom, por isso eu acho que o tratamento desse patrimônio é imprescindível, né? E acredito também que hoje diversas instituições vêm se debruçando sobre o tratamento desse patrimônio, né? Para citar algumas aqui, principalmente na cidade de São Paulo, acho que a gente tem o próprio Museu da Diversidade Sexual, o Acervo Bajubá, ao qual eu faço parte também. A gente tem o Arquivo Lésbico, né, que vem fazendo também, vem construindo projetos incríveis, e várias outras instituições ao redor do Brasil e também ao redor da América Latina e do mundo.
penso também que todos esses acervos que vêm se constituindo dentro dessas instituições, eles têm um papel político no momento presente, de não só resgatar o passado, mas também de representar os anseios e as lutas dessa população no presente, né? Então, penso que esse acervo, para além de fazer esse resgate, ele tem que ser representativo. Então, eu acho que esse já é um dos elementos que a gente tem que parar e pensar como a gente pode colocar isso no seio das nossas instituições, né? Eu penso que, em relação ao acervo, acredito que um dos documentos mais importantes e norteadores para eles é a construção de uma boa política de acervos, né? E penso que essa política de acervos, ela tem que partir da escuta e dos anseios dessa comunidade, das lutas e reivindicações dessa comunidade, e se afirmar a partir das diversas intersecções também dessa comunidade, né? Então, acho que é muito importante que esses documentos, essas políticas de acervo e também outros documentos institucionais no campo dos museus, como o plano museológico, precisam ter instrumentos avaliativos e instrumentos que possam garantir essa interseccionalidade, essa representação de todos esses setores, né? Eu trabalhei no Museu da Diversidade Sexual por cerca de 4 anos, né? E dentro desse período a gente tinha uma associação que era proprietária do acervo, né? Que era a Associação Diversa Arte e Cultura. E durante todo esse período, né? Também não fiquei do início, desde o início da instituição, então quando eu cheguei já tinha uma certa quantidade de acervo ali da Associação Diversa. Eu lembro que durante todo esse período a gente recebeu muitos fundos, muitos acervos pessoais, alguns acervos institucionais também, e 90% desses acervos eram doados por homens brancos, né, de classe média, obviamente, e isso sempre foi, de certa forma, um problema dentro daquela instituição, né, porque uma instituição como o Museu da Diversidade Sexual, que se pretende ser representativo de todo o espectro da sexualidade e das orientações de gênero, não pode ter em seu acervo referências patrimoniais apenas de homens brancos, né, e gays. Então, acho que isso sempre foi uma problemática, assim, né, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, antes desse acervo chegar à instituição de custódia, né, a gente tem que pensar também quais são as vivências dessas populações, né, principalmente de homens gays, de mulheres trans, de mulheres lésbicas, etc., para que esse acervo, para que só chegue esse acervo dos homens brancos às instituições, né? A gente tem um ciclo, de certa forma, estruturado, né, da documentação, em que a maioria das mulheres travestis, transexuais, não conseguem salvaguardar o seu patrimônio, né? Não conseguem chegar a uma instituição e fazer esse tipo de doação. Então, eu lembro que quando eu estava lá também, a gente recebeu 2 doações super importantes, que eram do acervo da Claudia Wonder e do acervo da Nana Vogel, que foi uma modelo super importante aqui no Brasil, e atuou bastante nos anos 80, né? E o acervo da Claudia Wonder, em específico, quando ele chegou na instituição, ele chegou praticamente por um salvamento, porque toda a família biológica da Claudia Wonder chegou no seu apartamento e começaram a jogar tudo fora, né? Assim como o acervo da Nana Vogel acabou chegando por uma outra instituição, foi deixado na porta e depois foi enviado à MDS, né? Na verdade, a Associação Diversa na época. E eu acho que essas questões, elas são estruturais, né? Infelizmente, elas são estruturais, né? O ciclo da documentação para uma mulher trans, uma mulher travesti conseguir salvaguardar seu acervo nessa instituição é muito difícil em relação a homens gays, que muitas vezes têm sua vida um pouco mais estruturada. Então, eu acho que uma política de acervo bem estruturada pode garantir que essa associação, que essa instituição, ela possa ir atrás desses acervos, né? Eu não acho que ela não tem que receber acervos de homens gays, brancos, etc. Mas eu acho que é papel dessa instituição ser, de certa forma, ativa na busca desses acervos e no salvamento desses acervos, né? Então, acho que uma política de acervo, um bom plano museológico pode garantir estruturas para que essa instituição consiga dar conta dessas questões estruturais. E acho que dentro desses documentos, né, pautando a questão da interseccionalidade,
Trabalhando um pouco no Museu da Diversidade Sexual, a gente vê que foi muito complexo abarcar, de fato, né, toda essa diversidade, né? Tem grupos que vão estar sempre, acabam sempre sendo excluídos, acabam sempre tendo menos referência dentro dessas instituições, né? A gente dialoga muito hoje sobre interseccionalidade, raça, classe, gênero, mas acho que, por exemplo, tem uma questão da interseccionalidade de pessoas com deficiência física que muitas vezes não são abarcadas dentro de uma instituição museológica, né? Então, acho que essa política de acervo ela tem que se preocupar também com isso, né? Em abarcar, de fato, todas essas interseccionalidades possíveis. Tem uma professora de Portugal que eu gosto muito e que faz um trabalho, que é a Patrícia Roque Martins, perdão, que ela faz um trabalho estruturando 3 pilares de como as pessoas com deficiência elas podem estar presentes nos museus, né? O primeiro passo seria a acessibilidade física, né? Essa acessibilidade arquitetônica. O segundo passo seria a acessibilidade comunicacional, né? E atitudinal. E no terceiro passo, a representação das pessoas com deficiência no acervo. Então, acho que é muito importante que o MDS e outras instituições também pensem bem como as pessoas com deficiência podem estar representadas nos seus acervos, né? Agora, como já falta 2 minutos, eu queria encerrar minha fala e fico aberto para as questões. Obrigada. Obrigado, Leonardo. Passo a palavra para o Elcio. Boa tarde a todos, todas e todes. Bem, eu queria começar minha fala com perguntas, né? O que é museu? Né? Para que foi criado o museu? Quem tem acesso ao museu? E por que o museu, ir ao museu é tão chato? Pessoalmente falando, né? Eu sou Elcio Belcler, sou baiano, bissexual, jornalista, uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, militante ali, idealizador, cofundador e coordenador geral do coletivo Arochianos, que atua dentro de uma das maiores regiões LGBTs do mundo, né, que é a região do Lago do Aroche, república historicamente ocupada há mais de 60 anos pela comunidade LGBT. Nós enfrentamos o Dória, hoje governador e na época prefeito, num processo de tentativa de reformar a praça, reformar a região, a partir de um projeto arquitetônico, Boulevard Francês. Mas, dentro desse projeto arquitetônico, nós temos um projeto político e publicitário que ignorava a ocupação histórica da comunidade LGBT na região. E não me espanta, por exemplo, parte da elite LGBT, principalmente os brancos, bem vestidos, dos dentes muito bem alinhados, os dentes brancos, as roupas coloridas, aquela classe média carnavalesca gay, defender que este Museu da Diversidade fosse levado para Paulista, seja integralmente ou parcialmente. Né? O que a Paulista tem, além de ter as bichas, logicamente, na parada do orgulho LGBT, que lá não foi na primeira parada da cidade de São Paulo, não sei se vocês sabem, a primeira parada foi na região de Itaim Paulista. Né? O que lá tem de diferencial? Quem frequenta o museu, normalmente mora naquela região. Sequeira César, Jardins, Alameda Santos, Oscar Freire, são as bichas da classe média carnavalesca alta que frequentam essa região. Só que essa ocupação histórica da região do Lago do Aroche vem muito antes de nós aqui. Né? Isso de registros que vêm de repressão, tanto da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do ICOD. No final da década de 80, tivemos a Operação Tarântula. E quem ocupa aquela região não são essas bichas que estão no poder, criando, estudando, pesquisando e escrevendo o que é patrimônio histórico da comunidade LGBT. São as LGBTs como eu, imigrantes, que moram em bolsões periféricos do centro da cidade de São Paulo, que vêm para cá para tentar sobreviver, que moram em bolsões, em periferias pobres da capital região metropolitana, que vêm principalmente de países sul-americanos, como Haiti, frequentam aquela região, como de Angola, de Senegal. E eu fico estarrecido que essas bichas brancas
fizeram campanha e conseguiram convencer Érica Malunguinho e Érica Hilton. Malunguinho, que morava ali na região do Aroche, e Érica Hilton, que tem o nome Hilton por conta do Hotel Hilton ali na região também, convenceram elas a apoiar a ida do Museu da Diversidade lá para Paulista, ou para a região da Paulista, que agora vai estar na Alameda Santos, muito mais próximo dos cachorrinhos caríssimos, dos sortinhos curtos. A sede, né? Ainda bem que vai ficar alguma coisa para nós ali, mas a gente acredita que é insuficiente. Nós temos o maior bairro LGBT do mundo, a maior parada do orgulho LGBT do mundo. Qual o interesse? Qual o interesse da época, quando eu estava aqui, inclusive, nesse mesmo prédio, quando o Alckmin anunciou em 2012 a ida do MDS lá para a Paulista, para o Casarão, anunciou, não discutiu. Qual o interesse de desvalorizar aquela região? Ali a gente tem a Frei Caneca, onde essas bichas moram normalmente, onde elas estão ali comemorando, onde elas estão fazendo negócios. Só que a região do Largo do Aroche, da República, daí a gente observa quem está no poder, quem frequenta são as pretas. São indígenas, são pessoas pardas, em sua grande maioria. E essas pessoas não estão no poder. As pessoas não fazem patrimônio histórico porque isso não é permitido chegar até elas. Primeiro que é chato pra caralho falar sobre isso tudo. A linguagem, o jeito, o ar-condicionado, essa coisa gélida, essa coisa fria, né? Nós somos da rua, né? E aí a grande preocupação e o grande debate é como nós repensamos o museu longe daquela coisa europeia que sequestrava e roubava acervos de civilizações tidas como insignificantes ou fracas. Eu acho que é muito interessante falar de Trevisan como referência, mas porque ele escreveu alguma coisa. Mas quantas não tiveram a chance de escrever? E por que nós temos ele apenas como referência? Quem são as referências de patrimônio histórico hoje? São as gays brancas. Por isso, o Coletivo Arochianos, para encerrar, 5 minutos, nós criamos, junto à USP, junto à Rede Paulista de Educação Patrimonial, o primeiro inventário participativo da região do Largo do Aroche, que visa fazer todo o levantamento da região, que culminará não só no inventário, no documento, mas também no Museu do Território, e culminará também em propostas de políticas públicas, porque esse inventário ele pode inspirar diversas cidades pelo Brasil, como capital, Salvador, tem a região ali do Rio Vermelho, que é uma região frequentada por LGBTs, Ipanema, no Rio de Janeiro. Nós temos em Manaus, na região ali do teatro, diversos bolsões de ocupação em Campinas, aqui do lado, que inspirar, e também as nossas periferias, né? E aí, para encerrar de fato a minha fala, a gente precisa começar por algum local. Eu acho bonito quando fala assim, vamos ocupar a cidade inteira, a cidade é para todos. A esquerda branca carnavalesca adora falar isso. A cidade é para todos, ô glória. Parece um cântico evangélico. Para quem paga o seu condomínio caro, concordo. Para quem tem acessos, concordo, né? Mas a gente precisa de começar de um lugar. E começar desse lugar, nós já temos tudo pronto, só falta a esquerda carnavalesca sair da frente, porque esse bloco das bichas do chão, do asfalto, vai passar e vai passar por cima de quem estiver na frente incomodando, de quem estiver na frente fazendo articulação, para convencer uma deputada e a primeira vereadora a levar o Museu da Diversidade lá para cima. Se vocês não entendem a simbologia disso, eu acho que a gente precisa repensar o que é movimento LGBT. Então, eu tenho muito mais coisa para falar, logicamente, mas eu acho que são os pontos mais importantes que a gente tem nesse momento, e fica um ponto de atenção. Não sei falar tão difícil como Leonardo Aroco, como vários outros, Renan Quinalha e tantos outros aí como referência, não falo difícil como esse, uma língua técnica, mas eu estou sendo muito direto com vocês. Nós estamos formando pessoas para lidar e falar sobre o seu próprio patrimônio, contar o seu próprio patrimônio histórico. A gente quer ouvir as travestis da região, as artistas antigas, como Diana Pequena, que nunca foi ouvida.
como Vitória Príncipe e tantas outras. Então, vai haver um novo modelo de museu, vai haver um novo modelo, e a gente conta com a nova gestão do Museu da Universidade, que a gente tem integrantes que a gente confia dentro, o coletivo Orochianos confia dentro dessa nova gestão, para que a gente, de fato, saia de dentro de 4 paredes e ocupe a rua, com projetos, com ideias que aproximem uma linguagem fora dessa coisa tecnocrata, que não sei, é chato pra caramba, para que a gente aproxime cada vez mais da massa, que é o que mais importa, ter acesso à educação, à história, e aprender a contar a própria história como forma de resistência, porque até agora só os brancos têm feito isso. Obrigado. Obrigado, Elcio, pela fala potente. Bom, eu vou pedir para o Leonardo e o Elcio voltarem para a plateia para a gente chamar a segunda parte da mesa. Bom, eu gostaria de chamar, para compor a segunda parte da mesa, o Yuri Fracaroli. Ele é mestre em Psicologia Social, graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo e titulado em Administração e Gestão Pública pela UVigo, Espanha. É pesquisador associado do Acervo Bajubá e desenvolve pesquisas nas áreas de memória, gênero e sexualidade. É um dos idealizadores e entrevistadores do podcast Passagem Só de Ida. Por favor, Yuri. Gostaria também de chamar o Luca Fuser, que é mestrando em Arquitetura e Urbanismo, com bacharelado em Ciências Sociais, ambos pela Universidade de São Paulo. Tem experiência nas áreas de antropologia na cidade e patrimônio cultural. Atualmente coordena o núcleo de identificação e tombamento do Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. Por favor, Luca. E lembrando que quem tiver perguntas, comentários e questões, pode fazer presencialmente no papel ou via chat para a gente estimular o debate ao final da mesa. Bom, então podemos começar com o Yuri. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Agradecer o convite dessa nova gestão. Meu nome é Yuri Fracaroli, ele já me apresentou. Eu sou do Acervo Bajubá. Para quem não conhece, a gente é um projeto de constituição do acervo voltado para preservação, salvaguarda e instigação historiográfica de arte, memória e cultura LGBT, né? Bom, nessa fala, eu acho que eu vou ser um pouco breve, eu vou dividir em 3 partes, mais ou menos, né? Eu vou falar primeiro quais são os limites e desafios que a gente encontra como acervo, o que a gente fez, já tem feito junto com o Museu da Diversidade e o que a gente espera, né? Quais são algumas questões aí que a gente tem, que a gente tem percebido no passado e que acho que seria interessante para essa nova gestão a gente apresentar. E assim, eu estou aqui, na verdade não sou eu que estou falando, eu estou falando enquanto acervo, a gente conversou antes o que ia ser discutido aqui, né, quais são as nossas demandas. Então, ontem a gente fez uma reunião, eu estou basicamente trazendo os pontos, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente vai pensar em termos de desafio e limites, que acho que dialoga muito com essa última fala, que é essa questão do fazer e lembrar. Porque toda vez que a gente vai falar de história e memória LGBT, a gente tem que falar de um modo acadêmico, de um modo histórico, de um modo que muitas vezes a gente só dialoga com a gente mesmo. Eu falo a gente aqui enquanto acadêmico, esse é meu lugar do que eu fiz, né? E quais são as limitações, inclusive, para outras pessoas estarem participando desse projeto, porque uma coisa a gente fala, vamos contar histórias de tais pessoas. Isso significa, em certo sentido, uma inclusão que acho que é um pouco perversa, porque você está falando de quem, de que lugar e a partir de que modo. Então a gente traz essa pessoa, que é uma coisa que a gente tem discutido muito na acervo, que é essa coisa de ficar tratando as pessoas como personagens. Então agora a gente traz a personagem gay, agora a gente traz a personagem trans, e não tem nome, aí é isso. Então não, a gente esbarra quando a gente está falando em termos de acervo, como essa documentação ela foi constituída, e que tem a ver com a fala do Léo. Se a gente for falar do Acervo Bajubá, a gente tem que ser muito sincero que 80% do que a gente tem lá hoje é um acervo composto de uma memória gay, de uma memória branca, e eu queria até trazer um pouco mais essa questão da localização, que é um projeto que se diz Memória e Cultura LGBT do Brasil, mas não, a gente está falando de São Paulo, e que São Paulo também, né? Assim, que São Paulo, que Rio de Janeiro, mas assim, 80% é disso. E aí, como que a gente faz para tentar romper com esse limite do acervo, para tentar romper com esse limite das documentações? Como outras pessoas podem participar desse projeto e como que outro tipo de documentação pode chegar?
E a gente ainda não sabe como que a gente está fazendo isso. A gente está tentando algumas estratégias, mas a gente tem tentado operar da ideia que a gente não precisa ser historiador para fazer história. E que a gente pode estar tentando outros modos de estar contando histórias, de estar ouvindo histórias, e pelo menos nos últimos tempos que a gente tem feito, a gente tem apostado muito na questão da memória oral, de conversar, de ouvir, a partir disso a gente tentar, a partir do que se escuta, tá também mexendo nesses documentos, nesse acervo de uma outra forma, para tentar, às vezes, ver o que tem, o que não tem, e também o que a gente pode agregar. E aí, o que a gente tenta não fazer, né, porque isso é o que a gente está tentando fazer, e o que a gente tenta não fazer, que é a questão da espetacularização, né, isso acho que tem muito a ver com o lugar que a gente está hoje. Hoje a gente está situado na Casa 1, que não sei se vocês conhecem, mas é um centro de acolhida, e aí tem muito essa questão, né, de como que a gente vai tratar essas questões, assim, como que a gente vai ficar trazendo de novo a questão da violência. A gente vê muito isso, e até foi uma das coisas que a gente fez junto com o museu, que foi o Instituto Temporário de Censura, que é pensar o que significa quando eu pego fotos de pessoas trans, pessoas travestis lá da década de 70, eu coloco essas pessoas numa parede, um bando de fotos descontextualizado, e coloco lá, olha, essas são as travestis que apanharam. O que isso quer dizer? E aí tem uma questão que é... O que isso quer dizer? Isso aí não é fazer uma segunda violência? Isso não é você... Aí a gente tem foram duas colocações, uma da Neon Cunha e outra da Abigail, que era pensar essas pessoas, e as indocumentadas? E as que não estão lá? E as que não foram fichadas? Essas pessoas não existiram? Então, e para que a gente aciona esse tipo de fotos? Que dispositivo é esse? Então, algo que a gente questiona muito, que a gente está pensando em como fazer, essa coisa do registro pelo registro, a verdade pela verdade, de trazer uma narrativa historiográfica que inclua as pessoas e que as pessoas LGBT tenham espaço, é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado que pessoa LGBT é essa, assim, porque às vezes o que a gente vê são alguns empreendimentos aí por verdade, memória histórica, que na verdade continua sendo mais do mesmo e que reverbera essa estrutura mesmo, né, das mesmas pessoas que já escreveram, que já falaram, enfim. Então esses são alguns dos desafios que a gente tem enfrentado, e acho que agora já passando para, são 5 minutos que eu tenho, do que a gente fez, né, a gente fez algumas coisas junto com o museu já, eu falei já do Orgulho e Resistência, esse Instituto Temporário de Censura para tentar quebrar um pouco essa coisa do museu, tentar pensar isso de outra forma. Uma coisa que a gente está tentando pensar agora é como as pessoas podem trazer as coisas delas para o acervo, como às vezes, sei lá, aquela caixa que a pessoa tem guardada dos vinis dela, da Madonna, aquilo lá também é um acervo, aquilo lá também é memória, não precisa ser uma coisa de lá atrás. Cuidado também, por exemplo, com essas referências que a gente tem, principalmente do século XX, do começo, final do século XIX, principalmente pessoas trans, né, que são retratadas aí pela medicina legal. Pensar as implicações que é trazer isso também, quando a gente vai discutir no presente, para não estar fazendo aí uma segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª violência. Então é isso, a gente fez o Instituto, Orgulho e Resistência, teve um memorial incompleto da HIV/AIDS, que a gente gostaria de ter um pouco mais de apoio também do museu nessa nova gestão. Temos a preocupação também com uma exposição que a gente começou, que é Memórias de uma Epidemia, que é da plataforma Google Arts. A gente divulgou 2 partes dela, a gente tem 2 prontas, e assim, foi um trabalho feito de pesquisa, de registro, e até agora a gente não sabe se a gente vai perder isso, se isso vai continuar, se o museu tem interesse ou não. E disso eu queria puxar também um pouco a minha preocupação, a minha não, né, do nosso coletivo enquanto acervo, dessa ideia de novos caminhos, né? Toda vez é um novo, toda vez é uma coisa que vai vir, que vai se apresentar, que vai ser diferente, E assim, tá, ok, tem coisas que a gente precisa pensar, mas tem coisas também que estavam sendo feitas que eu acho que tem que ter algum tipo de continuidade também, porque dentro das limitações, dentro desses tensionamentos, a gestão passada, algumas coisas foram realizadas, que a gente vê com a gente também, que a gente gostaria de ter uma continuidade de pelo menos uma posição, né? E acho que a última ação aqui que eu trouxe, que a gente falou, foram os testemunhos públicos, né? Alguns até em parceria com o Memorial da Resistência, enfim. E aí dos desafios, acho que das questões que a gente levantou também, que a gente precisava conversar com o museu, que é como facilitar a participação dessas pessoas, porque assim, às vezes tem um recurso,
Mas esse recurso para ser destinado, assim, do jeito que é feito, não pensa que muitas dessas pessoas elas não têm acesso à impressora, a scanner, a computador, a celular, a tablet, e aí fica às vezes muito complicado chegar nas pessoas e de fato se pretende ser uma gestão participativa, tem que ser pensado isso. E também a questão dos recursos, né, dentro das nossas participações, assim, porque a gente, quanto acervo hoje, a gente não tem basicamente 100%, né? Na verdade, todos nós somos voluntários e a gente gostaria de pensar essa questão dos recursos justamente para estar viabilizando outras coisas, porque quando a gente olha para a gente mesmo, como que a gente vai falar de fazer outro projeto se o que a gente mais tem são pessoas gays, brancas, enfim, né? E é uma questão que passa por recursos, né? Econômicos, financeiros, enfim, né? Então, acho que é isso, assim, do que a gente tem tentado fazer é isso, é tentar fazer de um outro modo, mas é esse desafio mesmo, assim, não sei se dá para a gente ficar teorizando muito, eu acho que é uma questão de prática e tentar manter um pouco o que tem sido esse tensionamento, né, entre o que só fechando mesmo a questão da história-memória, né, que é uma coisa que preocupa a gente, que longe de desconhecer ou não reconhecer o que foram os movimentos, né, o que foi o movimento LGBT. Mas acho que já está todo mundo cansado de toda vez se reunir para estar contando sempre a mesma história institucional de um ou dois grupos políticos, sendo que isso é um recorte muito, muito específico, tem sua importância, não estou querendo dizer isso, mas assim, às vezes nessa coisa de salvaguardar, instigar a história, na verdade, acho que valeria perguntar história para quem, memória para quem. E é isso que a gente está começando a tentar pensar. Obrigado, gente. Obrigado, Yuri, e sobretudo pelo controle do tempo. Luca? Eu vou me esforçar para não fazer a fala mais institucional e chata da mesa, enquanto representante do Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo. Acho que foi um momento muito interessante esse convite aqui para essa mesa, para esse momento de escuta junto ao Museu da Diversidade Sexual e a tantas pessoas engajadas e interessadas e conhecedoras do tema, para a gente poder ter um contraponto também e ter uma troca dessas experiências de um lado, vamos chamar assim, do lado de cá do poder público, né? A gente sabe que é muito importante contar com esses espaços de articulação e de escuta e de fala e de tensão para a gente conseguir pensar o que a gente consegue de fato trazer para essa construção social da cidade e também da cultura como um todo, né? O DPH, o Departamento do Patrimônio Histórico, ele tem um foco muito mais, enfim, faz 45 anos, no que a gente pode chamar de uma experiência urbana. E é através dela que a gente tem tido uma intersecção muito relevante com a memória LGBTQIA+, através de um dos nossos instrumentos de preservação do patrimônio. O mais conhecido que a gente tem é o tombamento, né? O tombamento é o que garante a preservação das características materiais de um lugar e é o que teve muitas vezes no centro de disputas como a própria reforma do Largo do Aroche e dessa intervenção, né? Ela está ligada a essas identidades, essas narrativas, e qual o reconhecimento e a legitimação que está colocado. Então, também é muito complexo a gente não tratar dessa pré-existência, não tratar dessas identidades e comunidades que estão vinculadas aos locais, né? Isso gera embates dentro e fora do poder público, e são exemplos de questões muito cuidadosas que isso traz. E outro instrumento que a gente tem tido cada vez mais intersecção são as placas do Inventário Memória Paulistana, que a gente chegou a ter uma temática específica dentro do inventário, através de alguns levantamentos que a gente fez, tanto em parceria com grupos de pesquisa, tanto a gente fazendo a abertura de editais para pesquisadores e agentes do tema, né, moradores, agentes sociais, todos, enfim, no fundo, para qualquer pessoa, era o nosso critério, porque a gente trabalha dentro dessa perspectiva de gestão pública entre pessoa física e pessoa jurídica, muitas vezes, mas no fundo aberto para qualquer pessoa que trouxesse as suas narrativas e memórias sobre a cidade. Isso também isso traz uma série de possibilidades, de disputas, isso traz uma série de incertezas, mas também
possibilitou para a gente conseguir mapear narrativas tão próprias, tão de São Paulo, né, como a Operação Tarântula, que a gente comentou aqui, que é uma dessas memórias difíceis, importantes da gente mostrar, tanto do próprio assassinato da Laura Vermont, que também, enfim, faz parte dessas memórias difíceis, complexas, tantos quanto lugares de sociabilidade, né, na região tanto do Aroche quanto outros, né, do Guingasbar, na Zona Leste, e a gente sabe que é um começo, e é um começo que a gente vê que ele é uma possibilidade, né, a gente sabe que é possível desenhar e que é possível a gente estender cada vez mais essas políticas públicas de cultura e de patrimônio numa concepção ainda mais ampla e também ainda mais perene, né? A gente sabe dentro a dificuldade que é realizar essas coisas e como que as nossas mudanças, elas também têm que ser sempre delicadas e sempre também muito animadas para conseguir às vezes romper alguns entraves históricos que a gente encontra. No fim, quanto tempo que eu tenho ainda? Eu me perdi aqui, acho que são 5, né? A gente tem essa possibilidade, a gente teve essa possibilidade e acho que eu vou até deixar um pouco mais de tempo para a gente fazer essa conversa depois, que acho que vai ser animado, e relembrar, ou melhor, que é possível a gente fazer esses pontos de contato, que tem essas possibilidades, que esses momentos de articulação e de construção de política de patrimônio, eles são, enfim, eles têm essa possibilidade do conhecimento, né? E às vezes falta a gente conseguir isso e muitas vezes falta a gente só terminar de executar essas questões. Acho que no geral é isso, num primeiro momento, e também mais uma vez deixar a discussão em aberto para a gente conversar, acho que tem muita coisa. Obrigado, Luca, pela fala instigante e a todos que comporam a mesa. Antes de abrir para as perguntas, queria só fazer alguns comentários a partir das falas que foram proferidas aqui e que fez pensar muito sobre a questão, o limite da memória, né, o quanto que a nossa memória social ela consegue chegar, e o quanto a gente também tem um desafio mais amplo, pensando nesses patrimônios LGBTQIA+, não normativos, e sobretudo que supere o G, né? Eu acho que isso ficou bem claro aqui, o quanto a gente tem uma normatividade na construção desse passado e dessa memória a partir desse lugar do gay branco, urbano, enfim, e o quanto que a gente precisa ampliar essas categorias, mas eu acho que não só do ponto de vista da memória, e aqui pensando como arqueólogo, né, que lida com um tempo muito mais amplo, como que a gente reescreve a própria história, né? Essa história que nos foi ensinada, que foi construída, né, e como que isso pode nos ajudar a tensionar esses patrimônios, né? E pensando no nosso continente americano, a gente tem aí outras histórias não modernas que acho que pode nos ajudar a sair dessa memória que está centralizada nesse fenômeno urbano, né? E a diversidade sexual, ela não é um fenômeno urbano, né? Ela acompanha a humanidade desde sempre. Bom, só para a gente pensar também, né, nesses desafios, e eu tenho uma primeira pergunta, né, e pensando na dinâmica aqui da nossa mesa, eu gostaria de chamar o Léo para compor aqui, Leonardo Arouca, e o Elcio também. A gente vai pegar mais uma cadeira e dar uma apertada. Eu gostaria de trazer duas perguntas, uma que a gente já tinha, digamos, elaborado e pensado para estimular esse debate, e uma do público, e vocês respondam de acordo com, enfim, como vocês preferirem. A primeira, para ouvir mais a fala de vocês, é como tornar a memória museal LGBTQIA+, mais inclusiva, né? Eu acho que todo mundo tocou nesse ponto, a partir de várias perspectivas, mas como que a gente avança nessa memória museal, né, mais inclusiva? E a outra, que vocês podem responder conjuntamente,
veio do público. Gostaria de saber como se dá a participação de mulheres lésbicas e mulheres trans na construção desses pensamentos e curadorias. Principalmente aqui pensando a gente na condição, né, de homens, né, então, como que a gente, eu acho que, entende essas outras siglas aí. Quem gostaria? Quer começar pela ponta, Léo? Eu acho que essa primeira questão, ela tem basicamente a ver com acesso, né? Quais são os espaços que fazem a captação dessas memórias? São os museus. Quem entram nos museus, né? Porque todo museu, primeira pessoa que você encontra lá na frente é um segurança, né? E depois você chega no museu, assim. Uma coisa que a gente sempre priorizou no Museu da Diversidade Sexual ter um treinamento com todos os seguranças dali para que eles não impedissem a passagem de ninguém. Então, eu acho que uma das formas, talvez, de descentralizar essa memória e possibilitar que ela seja captada em outros espaços, eu acho que um deles é tornando o espaço do museu mais público, tendo mais acessibilidade nos museus. Eu acho que, principalmente, os museus eles precisam sair das suas casas e ir para a rua, né? Eu acho que é uma das formas de se captar, né? Eu lembro que no ano retrasado, se eu não me engano, tem um edital que meio que surgiu um pouco junto com o Museu da Diversidade Sexual, que era o Mais Orgulho, e a gente estava no meio da pandemia, né? Então, assim, tinha, de certa forma, 500 mil nesse edital para dividir entre 25 cidades do interior e litoral paulista, mas a gente não, enfim, estava, né, tudo na dinâmica home office, como a gente ia trabalhar com esse edital para que, de fato, a gente conseguisse criar ações relevantes. E aí, junto com as cidades contempladas, a gente fez a proposição da gente fazer um projeto de memória, né? E cada cidade faria captação de 5 a 10 depoimentos, né? E eu acho que essa foi uma das formas de descentralizar essas memórias, né? Porque quantas memórias a gente tem do interior paulista, né? Quantas memórias a gente tem do litoral paulista? O Felipe está aqui, eu acho, também, de certa forma, como representante, né, do Mais Orgulho, porque participou desse edital e também participou desse processo, e eu acho que foi um processo que teve como acúmulo não só essas memórias, mas eu acho que também de uma formação e uma sensibilização enorme desses participantes do Mais Orgulho, que faziam paradas para lidar com essa temática. Então, eu acho que essa foi uma das formas de descentralização que a gente conseguiu encontrar naquele momento, mas eu acho que não tem como fugir. Eu acho que acesso é investimento, e fazer ou as pessoas conseguirem entrar nos museus ou fazer os museus irem para a rua, assim, acho que não tem outra solução. Bem, vamos lá. Sim, eu acho que a solução é, de fato, os museus saírem dos seus espaços entre quatro paredes e alcançar a rua. Mas que rua é essa? Né? É a Avenida Paulista? Né? É a região dos Jardins? A gente vai fazer mais do mesmo. Né? E quando muita gente... Tá me ouvindo direitinho aí, gente? Tá. Quando eu sempre falo sobre, defendo essa questão da região do Largo do Aroche, né? Porque essa região ela é uma ilha de esperança na cidade de São Paulo. Né? Por mais que os tempos estejam mudando, e vocês vão ver nas próximas mesas, gente da periferia também, que vai estar aqui nessas mesas também compondo, é uma realidade, o significado daquela região para as pessoas que vêm da periferia. Né? A própria Vieira de Carvalho, o coletivo Marochianos mapeou, nós temos ali 6 territórios diferentes na mesma Vieira de Carvalho. Né? O território dos Ursos, da Sapatão, a favela, você tem a Prainha, você tem um Aroche, você tem um samba paulistano gay preto e de travestis atuando na região. Né? E o que a gente leva numa linguagem mais de massa, porque esse é o grande desafio, né? Onde esse museu estará e qual a linguagem que esse museu vai utilizar tanto para captar informação, né? Para que essas pessoas contem as suas próprias histórias, as histórias desses espaços ocupados historicamente, mas também, quando resultar a pesquisa, quando resultar o acervo,
qual a linguagem de educação? Porque o museu, e aí, lidando com essas questões de patrimônio histórico, é um local de educação também, uma ferramenta de educação. Mas para quem? Né? É sempre mais do mesmo, gente. É um desafio, não vai acontecer de hoje para amanhã, né? Pela experiência do Museu da Diversidade, desde quando o Museu da Diversidade foi implantado na República, nunca contou essa ocupação histórica, nunca teve uma exposição ou algo para falar sobre essa ocupação histórica da comunidade LGBT na região. Falou-se muito mais do estrangeiro do que falou-se da região do próprio Lago da Aroche da República, né? Onde travestis se prostituem até hoje ali e sobrevivem, onde pessoas foram assassinadas, né? Onde o Museu da Diversidade, por exemplo, nunca falou de personagens como a Cris Negão, né? Que atuou na região, que é um símbolo da nossa região. Nunca falou, por exemplo, das sapatão, que sempre ocuparam ali a Mary Jane, que ocuparam ali como é que é o outro nome do bar que mudou agora, da Vieira, gente? O Vermont, Café Vermont Babadeiro, querida, né? E é sobre isso, né? Nós temos Renata Peron ali atuando, nós temos diversos outros nomes, e eu acho que esse é o grande desafio dessa nova gestão. Eu acho que, eu vou discordar do nosso amigo aqui do Bajubá, o que estava sendo feito estava funcionando, mas para quem estava funcionando, né? Eu acho que a gente tem que pensar esse novo modelo, essa nova proposta, se aproximar muito mais da rua, porque esse é o grande desafio, porque não estava dando certo. Não estava dando certo. Tanto que o movimento, e aí eu volto a bater muito nessa tecla para vocês perceberem o perigo. O maior bairro LGBT do mundo, com a cidade que tem a maior parada de orgulho LGBT do mundo, esses mesmos funcionários do próprio museu, da gestão anterior, junto com outros articuladores de nomes como Renan Quinalha, como João Silvério Trevisan, o próprio Leonardo Arouca, fizeram uma grande articulação para que o museu fosse para Paulista, seja total ou parcialmente. E nós somos contra, completamente contra. Qual o objetivo disso tudo? Né? Afastar cada vez mais o museu da população da região e de tirar de dentro do bairro para uma ocupação contemporânea da Gay Caneca? Próxima à Gay Caneca? Próxima a Oscar Freire? E nós propomos para a Erika Hilton na época, e na verdade a Erika Malunguinho, para vocês verem como os dentes brancos, a roupa colorida, a fala gostosa, técnica, a coisa feita foi tão convincente. Nós propomos para a Erika Malunguinho que fosse feita uma audiência pública para a gente conversar, porque eu acho que o melhor local é a Lesp, afinal são discussão de dinheiro público vindo do Estado, mas nem isso. De tão convencimento que há dessa estrutura em volta para convencer essas pessoas a tirar, porque a região do Aroche está sofrendo um boom imobiliário de higienização e gentrificação. As travestis ocupavam toda a Rego Freitas trabalhando como putas. Eu trabalhei como puto na República. Eu era garoto de programa. Na Rego Freitas, tudo está reduzido a 2 quarteirões, por conta dessas bichas carnavalescas brancas que precisam ocupar esses espaços novos, glamurosos, e não gostam muito de conviver. Gostam de falar, mas na hora de conviver, o segurança está lá. Então, as travestis já foram reduzidas dentro da Rego Freitas. E quais as políticas públicas? Será que o Transcidadania está dando conta? Né? Então, o Museu da Diversidade, para eu encerrar aqui minha fala, ele é uma ferramenta poderosíssima, e nós reconhecemos, como movimento social de rua, poderosíssimo de educação, mas também é poderosíssimo em políticas públicas. Mas essa gestão precisa se afastar de tudo que houve de modelo da outra gestão. Começar do novo, começar da rua, começar da base, começar do asfalto. Só assim a gente não vai ter nomes como o que aconteceu em Nova York, como Marsha P. Johnson e a própria Silvia Rivera, serem apagadas. Porque é isso que eles fazem, é isso que eles querem, é para isso que eles existem, contar as próprias histórias deles. E, se possível, silenciar os outros, como fizeram com o próprio coletivo Arochianos na questão do Museu da Diversidade, e não ir para Paulista. Bom, antes de responder a sala, só dialogando um pouco com o Elcio, eu acho que assim,
talvez na minha fala eu tenha passado uma imagem ou um discurso que não é exatamente isso, assim, né? De que na última gestão não é como se tudo tivesse funcionando, ou enfim, né? Mas a nossa preocupação mais é essa questão do novo, e do novo enquanto um apagamento de talvez algumas coisas que ali a gente tenha conseguido avançar, porque, por exemplo, na questão dos testemunhos públicos, a gente conseguiu fazer algumas coisas que a gente considera que houve algum avanço, entende? Mas, assim, no âmbito geral, acho que o acervo ele tende a concordar muito contigo, Elcio, que realmente precisa de muitas mudanças mesmo. E aí, pensando já de como tornar mais inclusivo, também não gosto muito dessa ideia de como avançar, porque eu não sei se a ideia de avanço funciona muito bem. Eu penso, talvez, assim, algumas mudanças, né? Que questionar, primeiro, às vezes, quando fala de levar o museu para a rua, ou de talvez mudar essa estratégia e tudo mais, acho que tem sempre alguns conceitos que às vezes são da área da museologia ou da história, que eles fazem como se fosse uma escolha, mas na verdade é uma escolha já dentro de uma escolha que foi feita. E aí eu acho que esses conceitos a gente tem que questionar um pouco, né? O que é memória para essas pessoas que vão ser aí representadas? Eu acho que a gente tem que pensar numa mudança da representação, dessa ideia de, quando se fala em inclusão, quem vai estar no museu, quem vai estar na exposição, parece que é sempre uma ideia só de quem vai estar representado, quem vai aparecer lá. E eu acho que uma questão para ser inclusiva é pensar a questão justamente da participação. Então, por exemplo, já pensando no que foi a última gestão, às vezes o tempo que a gente tinha e a quantidade de recursos que a gente tinha para disponibilizar a participação de alguém que viria com outra narrativa, com outra ideia, o tempo e as dificuldades que isso geravam para a gente fazia com que muitos convidados, por exemplo, continuassem sem essa possibilidade de estar aí se inscrevendo no corpus do museu, nesse aparato aí do Museu da Diversidade. E até agora, bom, acho que era só essas duas coisas que eu queria comentar, né? Que aí ia falar, agora as pessoas estão sendo esses enquadramentos da história, agora tal identidade está reconhecida ou não, mas sempre continua essa mesma estrutura, né? Quase sempre os homens gays brancos liderando essa estrutura. Agora essa pessoa está na história, mas ela está incluída a partir dessa visão, não a partir do... Acho que tem que discutir algo antes, assim, tem que ter algo antes de incluir, tem que questionar o que é esse tudo, né? O que é essa estrutura. E aí acho que a segunda pergunta que até agora acho que a gente como mesa não falou, que é a participação de mulheres lésbicas e trans. Eu não me sinto à vontade de falar e acho que fica também um espaço para uma crítica, assim, que realmente a gente sabe que o evento ele conta com mais mesas, mas só para falar duas instituições que eu acho que poderiam estar participando aqui, acho que o Léo já falou do Arquivo Lésbico, e tem também o trabalho eu até anotei aqui, Museu Transgênero de História e Arte, que eu acho que tem feito um trabalho muito legal, o Ian, enfim, várias outras pessoas estão participando aí, de justamente questionar algo que eu trouxe um pouco aqui na fala do Bajubá, que é como a gente lida com essa violência do arquivo, para começar a pensar auto-arquivo, como as pessoas elas se representam a si mesmo, para além dessa coisa da medicina, do âmbito jurídico, enfim, dessa violência policial. Então, acho que fica essa crítica e no Bajubá a gente tem a participação, né? É minoritária, a gente não pode mentir, mas eu acho que para responder essa pergunta faltou aqui nessa mesa a presença de outros corpos, né? Outras corporalidades, corpos, enfim. Obrigado. Bem, tá funcionando? Tá me ouvindo? Ok. Mais perto. Acho que sobre esse primeiro ponto, né, de fato dessa construção, ela sempre pode ser ampliada em relação a outros grupos, né, e acho que esses espaços de articulação estão sempre se reinventando, se abrindo, acho que é sempre importante estar pensando nesses outros coletivos e contatos para ter, né, dentro do próprio Memória Paulistana, foi uma questão que estava em aberto, a gente chegou a ter algumas outras memórias, enfim, dentro desse aspecto LGBT mais ampliado mesmo, e ao mesmo tempo que acho que é uma expansão que a gente tem que fazer, né? Então, levantamentos específicos que a gente tem feito, acho que essas interlocuções às vezes mais aproximadas podem ser feitas, né? Acho que nada impede. E, no fundo,
isso se relaciona tanto à forma como vai ter essa participação, tanto como a gente tem a construção do saber antes de acontecer alguma decisão em torno disso, né? Então, a gente sabe que envolve um cuidado com a definição do que é histórico, do que é cultural, de quais são os espaços, quais são as palavras que a gente pode ou não pode usar, ou pode ou não pode escrever, ou deve ou não deve ouvir. Isso é um ponto muito de atenção nessa nova construção de um conhecimento, né? Que, de fato, consiga abarcar e reconhecer essas identidades e comunidades como um todo na cidade, que estão, enfim, que acho que é um grande avanço a ser feito ainda, né? E acho que os conselhos, né, por exemplo, o Conselho Municipal de Patrimônio, o Compresp, o próprio Condefat, o IFAM, pensando essas instituições técnicas de patrimônio no Brasil, sem contar as questões mais ligadas à museologia, mas como a própria Liliane colocou, é uma discussão que cada vez mais se consolida, né? E que talvez aqui a gente tenha muito mais, bem, acho que tenho certeza que a gente tem muito mais concordância com tudo isso, do que se a gente for levar isso para outros espaços dentro da administração, outros espaços dentro da própria pensamento do patrimônio, né? E acho que isso é uma possibilidade de construir ainda mais importante. A gente conseguir entender e ter essa atenção e essa delicadeza de um reconhecimento mais adequado em outros espaços do patrimônio, tanto dessas narrativas museais, tanto de outros instrumentos de preservação da memória, né? E, no fundo, acho que tem muito campo ainda pela frente, todo mundo aqui sabe disso, né? Toda a cidade ainda pela frente, todos os espaços, tanto do Brasil quanto do mundo, para serem dialogados e acho que São Paulo tem exemplos que estão sendo discutidos e por mais que a gente tenha que pensar essa mudança, transformação, a gente já está discutindo isso e já está pensando como podem trazer exemplos para outros lugares, né? Enfim, acho que é um pouco isso, os conselhos são uma grande questão, os processos de decisão, não digo nem do aspecto museal, mas também pensando até nesses outros diálogos, tanto a partir do ICOMOS, quanto de outros espaços patrimoniais existentes. Acho que é isso. Enquanto, né? Obrigado, Luca. Agradecemos também as perguntas, temos várias perguntas aqui, eu vou selecionar algumas por conta do tempo, mas esse debate ele continua nas próximas mesas, amanhã também. Bom, eu tenho uma pergunta específica para o Elcio, a pergunta é a seguinte, Elcio, patrimônio e memória que se fazem no presente e não apenas por especialistas. Elcio, poderia falar mais sobre a iniciativa que você comentou de inventário? Como ele pode trazer um outro olhar para o patrimônio do Aroche? Primeiro, eu queria agradecer a pergunta, né, bem oportuna, porque nos dá espaço para trazer uma coisa que talvez não seja conhecimento de todos, como eu disse, existe uma barreira estrutural que impede essa informação de chegar a vocês. Durante o processo de reforma do Aroche, nós fomos o primeiro coletivo a ir ao Condefat e discursar no Condefat para falar sobre patrimônio histórico da comunidade LGBT, né? O presidente ficou assustado, os conselheiros ficaram assustados do Condefat, não sabiam como lidar com a pauta, né? Foram 40 minutos de discurso meu para que a gente tentasse derrubar o projeto do Condefat, mas o Dória conseguiu atropelar a gente, né? E conseguiu atropelar porque a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo apoiou o projeto de reforma como ele estava de Boulevard Francês. Conseguiu nos atropelar porque a própria coordenação municipal LGBT, que na época era Ivan Batista, aquele que foi denunciado pela secretaria por roubar dinheiro da parada, também apoiou o processo de reforma da região do Aroche. E essa elite LGBT paulistana ficou calada. Ninguém dessa galera de patrimônio, que hoje fala tudo sobre tudo, somou a resistência dentro do Aroche. Isso não é surpresa. A revolta de Stonewall eu gosto sempre de utilizar, e também aqui na 9 de julho, que nós tivemos o Ferros Bar,
não foi feito pela elite, por essa elite branca, carnavalesca, que fala difícil, né? São as bichas da rua que fizeram resistência dentro de Stonewall, na rua Christoph. E foram a sapatão pobre, que frequentar, aqui na época, não sei se você sabe, era de quem frequentava era sapatão pobre, né? Que fizeram essa resistência dentro do bar. Né? Sobre essa questão aí, nós também fomos ao Infam, dentro de um curso de mestrado do Infam sobre patrimônio histórico, e falarmos, graças à professora a Simone Sifoni, da USP, nós fomos para lá para falar sobre patrimônio histórico, né? Através da REPEP, que é a Rede Paulista de Educação Patrimonial da USP, os estudantes e tal, acho que você sabe o que eu estou falando, nós tivemos contato com o inventário participativo do Minhocão contra a gentrificação, né? E eles nos se aproximaram de nós, se dispuseram a nos ensinar, porque é sobre educação, né? A falar na nossa língua, a nos ouvir, né? A entender essa bicha nervosa gritando com o dedo na cara, né? E entender por que desse dedo na cara, né? E não ficar assustado, mas entender por quê. E nós conseguimos, através de 100 mil reais no edital na USP, né? USP essa, inclusive, onde há a atuação dessa militância gay de patrimônio histórico, que, inclusive, afogou completamente o debate sobre a região do Largo do Arocho, sobre a ida do Museu da Diversidade da República, total, parcialmente, para a região da Paulista. Né? Articulou dentro da própria USP, dentro dos coletivos LGBT dentro da USP. São engenhosos demais, são maravilhosos quando eles querem. E nós conseguimos esses 100 mil reais para fazer esse inventário participativo da região do Largo do Arocho, que é um levantamento de patrimônio histórico, é um dispositivo do próprio Infam, que pode resultar, por exemplo, no tombamento da praça e da região, porque, não sei se vocês conhecem a região, todo mundo conhece, com certeza. Pode não frequentar, mas conhece. Duque de Caxias, que aí tem ali aquela região, tanto da Amaral Gugel, a Rua Amaral Gugel, Duque de Caxias, Avenida Ipiranga, São João, e o pedaço da Consolação. Esse quadrilátero, ele é historicamente, você sai desse quadrilátero, você já sente que não é um território LGBT. Qualquer bicho que frequenta ali sabe disso, né? E esse quadrilátero, ele é historicamente culpado por esse babado. Então, ali a gente tem, né, um Cunha, que está nos ajudando nesse sentido do inventário participativo. A gente tem a presidenta do Pela Vida, a Thaís Azevedo, que também. Nós temos Fernanda de Moraes, que está junto conosco também. A gente está se aproximando da Sapatão, né? A gente sabe como nós, homens, nós somos machistas e misóginos, temos esse problema, homens gays e bissexuais, temos esse problema. A gente está em processo de aprendizagem para compartilhar esses conhecimentos e nos aproximar, porque essa comunidade de lésbicas pretas também fazem a ocupação histórica da região. O Arocho não é como a Freicaneca. Tá? O Arocho tem esses recortes sociais babadeiros que nós já sabemos, que vem das periferias. Então, esse inventário participativo ele vai ter como objetivo o próprio documento do inventário participativo, quem quiser pode pesquisar aí nas redes sociais o inventário participativo do Minhocão, contra a gentrificação, para saber um pouco mais do que é. Tem um documento que é público lá no próprio site do Infam sobre o que é inventário participativo, e tem vários inventários ao redor do Brasil que já foram feitos, né? Com o Lula eleito, infelizmente com o Alckmin vice, a gente espera dentro do Infam, conseguir ali o tombamento, o reconhecimento da região do Largo do Arocho como patrimônio histórico material. O segundo, que eu já falei, inclusive, na outra fala, mas é importante reiterar, o objetivo do inventário participativo é o museu do território que será implantado dentro da região. Né? Então, a gente vai ter um passeio 360 online, espalhando QR Codes por toda a região, para que as pessoas conheçam esses locais históricos da comunidade LGBT. E quando eu digo histórico, meu amor, não é onde a bicha gasta dinheiro rica, ali, por exemplo, sei lá, naquele bar que fechou agora, gente. No Sputnik, não é isso. A gente vai lá a gente vai para a cabine do Arocho, né? A gente vai para Rego Freitas, a gente vai para Bento Freitas. Vamos falar sobre o Homo Sapiens, que hoje é o ABC Bailão? Linda. Vamos falar sobre o bar do Cícero, lá, a caneca de prata? Linda, mas nós vamos focar. Quem quiser ler, o documento está disponível na página da própria USP, para encerrar aqui já, na página da própria USP sobre o documento de projeto do inventário participativo da região do Arocho. O nosso foco são LGBT em estação de calçada, vamos ouvir essas pessoas, LGBTs artistas e trabalhadores da noite,
o Bar Fama, que tem ali próximo a Chili Peppers. Então, nosso objetivo são essas coisas invisíveis, né? Que queremos captar áudio, imagens, escrever tudo, deixar tudo maravilhoso e ter o Museu do Território. E a terceira proposta, que eu, junto com o professor Martim Jaio, da USP, é propor, através do inventário participativo, junto aos mandatos da bancada feminista, do PSOL lá na Câmara, do Suplicy, da Juliana Cardoso, do Toninho Vespoli, da Erika Hilton também, se ela se permitir abrir, porque infelizmente ela está muito seduzida por essas gays ricas, né? Então ela está um pouco fechada para as pautas de rua, para que a gente consiga passar dentro da Câmara Municipal de Vereadores algumas propostas de inclusão da comunidade LGBT no processo orçamentário da cidade de São Paulo, para que a gente tenha políticas públicas reais. Por exemplo, eu já dou um spoiler para vocês aqui, nós precisamos de um CAPES, álcool e drogas, voltado exclusivamente para a comunidade LGBT. A travesti ou a bicha que quiser fazer hoje atendimento terapêutico na questão de dependência química, ela vai ter que ir para debaixo da Igreja da Consolação, meu amor. Olha o babado. Porque a gente não discute e não tem um aparelho público sobre esse assunto, né? Enfim, é isso. Bom, nosso tempo ele está se esgotando, temos alguns minutinhos, então eu vou fazer uma última pergunta e vou pedir para vocês já responderem e também darem as últimas palavras. A gente agradece a participação de todo mundo aqui presencialmente e também de forma remota. Foi um prazer estar aqui com vocês, ouvi-los e mediá-los. Bom, então para fechar, quando e como a população mais vulnerável, como as pessoas em situação de rua, adentram no debate de memória, e como o museu pode assumir o compromisso de proteger o território no caso da República, né? Então, acho que a gente pode fazer uma sequência, e obrigado. A gente responde, depois faz as últimas palavras já direto, né? Tá. Bom, acho que é um pouco continuidade da primeira questão, não tem como fugir disso, né? Eu acho que é com política pública, eu acho que o museu, principalmente hoje, sendo um museu com uma dotação orçamentária de 40 milhões de reais, eu acho que é um museu que consegue interferir efetivamente no território, né? Para conseguir deslocar essas políticas públicas para o território que ocupa, né? Então, acho que não existe outra chave de pensamento que não seja investimento, que não seja acesso, que não seja política pública. É a partir disso que o museu vai conseguir ouvir essas pessoas e também vontade política. Tem que ter vontade política para isso. Se não tem vontade política, não tem ação, né? E agora, por fim, eu queria propor, na verdade, uma reflexão, né? Eu ouvi da mesa do Elcio que tem que romper radicalmente com a gestão anterior, que tudo foi ruim, que agora tudo vai ser bom, e é sempre assim, né? O que passou sempre foi ruim, o que vem é sempre maravilhoso. Eu acho que a gente tem que refletir muito, né? O museu, por exemplo, foi um museu que se iniciou, se eu não me engano, com uma dotação orçamentária de 40 mil reais, né? E depois, com 1 milhão, já conseguia fazer projetos assim que muitos museus com uma dotação orçamentária muito maior não conseguiam. Conseguia, por exemplo, apoiar 25 cidades do interior paulista, né? Quem apoia as cidades do interior paulista? Quais são os museus que fazem isso? E isso tem que ser rompido, né? O museu dava, por exemplo, uma formação para várias mulheres travestis em situação de cárcere. Isso tem que ser rompido? É essa a pergunta. O museu fazia, junto com o Bajubá e diversos outros arquivos, projetos de memória, projetos de testemunho público, projetos de exposições. Isso tem que ser rompido? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer, ou só porque é radical, só porque é legal falar, assim. De verdade, eu acho que a gente tem que pensar com muita consequência nos projetos, só porque é da gestão anterior, não presta, só porque é da nova, agora vai ser um mar de rosas. Não é assim que funciona, nunca é assim. Então, gostaria de agradecer a participação, desejo sucesso ao equipamento, sucesso ao novo corpo técnico, e é isso. Primeiro, sobre a região da República, né? Eu acho que esse mesmo corpo técnico, ele precisa ter contato com essas pessoas em situação de calçada que ocupam essa região. Não somente através dos coletivos, mas pensar em projetos, pensar em propostas
também de dentro de outros coletivos, não existe apenas o Aruxianos atuando na região, tem a Jaque Chanel, que atua na região com pessoas em situação de calçada, tem o pessoal da Cidade de Refúgio, que atua com pessoas de calçada também na região, tem a própria Adriana da Parada, Adriana Silva, que atua com pessoas em situação de calçada, enfim, diversos outros nomes, e pode se aproximar dessas pessoas para pensar como nós podemos, e aí eu falo, já me incluindo como um grande aliado do Museu da Diversidade nessa nova gestão, pensar nessas propostas de garantir que essas pessoas continuem ocupando essa região, porque no trabalho que nós temos, é muito mais fácil você ser LGBT e ocupar aquela região do que você ir, por exemplo, à região da Sé. A violência contra a comunidade LGBT na região da Sé existe e é real, né? Diferentemente quando a bicha está lá em situação de calçado, de drogadição, na região da República e do Baruch. Mas nós sabemos que também existe o raio GGG que não quer que essas bichas estejam ali, né? Que é ruim. Por exemplo, se você vê as pessoas LGBT em situação de calçado na Frecaneca, não vê. Por que não tem? Né? Os seguranças afastam para que essas GGG não tenham contato com isso. Então a gente tem que sair desse pensamento e nos aproximarmos dessas pessoas que fazem, antes de eu estar aqui, essas pessoas que estão na rua estão fazendo resistência. Né? Antes de pensar política pública, antes de fazer qualquer coisa, essas pessoas de fato estão no front. Né? E aí, claro, abrir canais de comunicação, de instrução, e eu acho que a educação é o melhor caminho, mas numa linguagem muito mais facilitada nesse sentido para todos. Reitero, tudo que foi feito pelo Museu da Diversidade até o momento precisa ser modificado, o que for bom a gente amplia, né? É importante deixar, acho que faltou isso na minha fala, né? Porque é muito caro. O público que nós lidamos, a parcela da população LGBT que nós lidamos, é uma parcela da população que não tem tempo para blá, 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 que é mudança. E precisa mudar por questão de vida. Não é uma questão de que vai ser uma coisinha a mais, não. É questão de vida, de fato. E, de fato, tem que mudar. As gestões anteriores, eu volto a dizer, nunca contou a própria história do território onde ele foi instalado. Nunca contou. Né? Mas falou sobre algumas coisas do livro de Trevisan, algumas coisas. Eu entendo tudo isso, gata. A gente sabe que isso aconteceu, mas eu acho que a gente precisa ir para o asfalto, para a calçada. Nós precisamos ir para o meio da praça, das praças, no caso, República e Arocho, para ouvir essas pessoas e redefinir o que é patrimônio histórico, né? São sempre os brancos contando as histórias dos pretos e dos indígenas. Por que a gente não dá espaço para que essas pessoas contem as suas próprias histórias? E aí, para finalizar, de fato, coloco à disposição aí, em nome da REPEP, da própria USP, do próprio Coletivo Aroxianos, da Consulado das Famílias também, que está junto com a gente no inventário participativo. O inventário à disposição do Museu da Diversidade, para se tornar aí parte do acervo do Museu da Diversidade, que esse inventário ele seja ampliado, né, para que haja continuidade da construção desse inventário, porque aquela região é uma região que está aí sempre em mudança e precisando dessas proteções sensíveis, tá bom? Desde já, muito obrigado à organização, muito obrigado ao convite, parabéns aí pela oportunidade, e vamos juntos trabalhar, porque a Vieira de Carvalho, Largo do Arocho, República e toda aquela região ali é uma mina de informação, uma mina de política, uma mina de social, e que a gente precisa lidar, porque isso reverbera no país inteiro, literalmente. Bem, eu queria agradecer também, começar ao contrário, agradecendo o convite também, parabenizando, acho que esse começo de ciclo, e acho que é uma maneira muito instigadora de fazer um começo, já propondo a discussão e já orientando as ações. Acho que tem sido muito... A gente podia continuar essa mesa aqui, acho que durante horas, né? E discutindo tanto essa parte da cidade quanto o restante dessas questões de memória. E que, de fato, acho que as ações concretas de construção de saber, elas são possíveis e elas vão dar essa possibilidade de outras políticas públicas em seguida, né? De uma diversidade de dinâmicas que a cidade passa e dessa diversidade de apreensões dessa memória, né? Acho que trazer isso junto com outros grupos, trazer junto com outras instituições permite expandir
tanto quais são esses públicos que estão sendo tratados, as linguagens que estão sendo tratadas, os espaços que estão sendo tratados, né? No fundo, acho que é necessário fazer coisas, né? A gente continuar tocando trabalho com essa atenção, continuar realizando ações das mais diversas, porque demanda e espaço para seguir inventariando, para seguir identificando, para seguir reconhecendo e depois tendo ações em acordo com isso, acho que isso tudo não falta, é uma grande questão em aberto ainda. Então, mais uma vez, reitero os agradecimentos, acho que de nossa parte, do Departamento do Patrimônio Histórico aqui da cidade de São Paulo, a gente é um órgão público, está à disposição de todo mundo, o e-mail está aberto, a porta também está aberta com agendamento por conta da pandemia por enquanto. E é isso. Esperamos todo mundo no Sampaio Moreira quando for necessário. Bom, vou começar também pelos agradecimentos, né? Agradecer a mediação da mesa, agradecer o convite, agradecer também as falas das pessoas na mesa, várias coisas que a gente às vezes vê pelas redes, mas também não chega a conhecer, enfim. Por parte do acervo, a gente está sempre aberto a estar construindo junto com outros coletivos. A gente tem lá basicamente 5.000 itens, né, no nosso acervo, mas somos todos voluntários e muitas vezes a gente não tem, sabe, para receber às vezes um pesquisador ou um coletivo, alguém, a gente tem muito registro lá que poderia estar sendo utilizado de outras formas e que por exemplo, a gente tem lá registros do Adé Dudu, do Kimbanda Dudu, então mesmo quando eu falo assim que a 80% constituído pela memória de homens gays brancos, tem 20% aí também que está lá e que não está sendo consultado, não está sendo ativado, e é por uma questão de recurso mesmo, né? Porque a gente fez um trabalho na pandemia de divulgação nas redes sociais, mas isso assim, é muito pouco perto dessa potencialidade que o acervo pode ter, que a gente imagina que pode ter, e que a gente esbarra sempre numa questão orçamentária, porque o trabalho voluntário, ele acaba, estava conversando com o Léo antes, ele acaba sendo sempre intermitente, né? Então a gente tem aí muita coisa para fazer e acho que respondendo a primeira pergunta, que tem a ver também com esse fechamento que eu estou fazendo, acho que é a questão da escuta. O nosso acervo antes, ele vem mesmo de uma coisa para pesquisa acadêmica, a maioria das pessoas que consultavam o acervo, que o acervo fazia era para pesquisa acadêmica, e faz 1 ano e meio que a gente está tentando fazer algo diferente, pensando em outras estratégias de mediação, pensando em outros lugares de escuta, como eu disse, apostando na memória oral, e em algumas ações com o museu que eu acho que foram legais e que a gente gostaria de ter essa continuidade, e de crítica, que eu acho que poderia mudar um pouco, que é só reforçando, essa questão de facilitar um pouco o acesso, facilitar um pouco essa questão dos recursos e dessa acessibilidade, aquilo que eu falei do scanner, do computador, da documentação, porque a gente entende, claro, que a gente está falando com a gestão pública, que tem uma série de leis, protocolos e tudo para seguir, mas que às vezes não tem. A gente precisava facilitar um pouco esse processo quando a gente convida alguém, porque muitas vezes não existe essa possibilidade. É isso, gente. Muito obrigado. Agradecemos a todos e todas. Eu queria só fazer um comunicado, a gente também teria a participação do Guido Panotin, mas infelizmente ele não pôde estar presente conosco na mesa, ele estava na programação, e vamos dar continuidade ao evento. Obrigado. Pessoal, antes de vocês se levantarem, eu só quero fazer um esclarecimento em nome da organização. A gente, infelizmente, não conseguiu trazer tanto o Arquivo Lésbico, quanto o Multa, quanto outros grupos que trabalham com memória e patrimônio, para a gente ter uma mesa um pouco mais diversificada, por conta de algumas questões internas, assim, e principalmente porque a gente teve uma limitação para trazer pessoas de outros estados, e também, acho que como é legal também trazer para reflexão aqui, como vocês já pontuaram, né, o quanto estrutural é essa questão, né? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente convidou grupos, as pessoas que foram indicadas foram homens brancos. Então, acho que vale um informe também para vocês, acho que é importante colocar
seja pelos pontos que foram levantados na mesa, seja pelo debate que se estabeleceu nas redes sociais. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado pela mediação, muito obrigado pelas falas. A gente vai fazer um intervalo agora de 20 minutos até a próxima mesa. Então, eu peço para todo mundo respeitar o tempo, para a gente também não atrasar muito a próxima. Ok? Obrigado mais uma vez.